Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela. Eu e meu grupo vamos apresentar sobre os cânceres que tem na pediatria. Além disso, a gente vamos abordar os assuntos sobre a instituição GEPASSE. Boa noite, meu nome é Valéria e eu vou falar para vocês o que é o câncer. O câncer é uma doença que afeta as células do corpo humano e ela se origina de uma alteração, né? E uma vez que essa alteração ocorra, formam-se células anormais que têm a capacidade de invadir tecidos e se espalhar pelo corpo, formando a metáfose. E existem alguns tipos de tumores mais comuns em crianças, outros que são mais comuns em adultos jovens e outros que são mais comuns na população adultos idosos. Agora eu vou abordar o assunto sobre como ocorre o surgimento do câncer. O câncer é causado por mutações, que são alterações da estrutura genética, o DNA, das células. Entendendo melhor, cada célula ela se divide e se produz a partir de instruções, que são as mutações genéticas. Quando ocorre algum erro nessas mutações genéticas, pode surgir uma célula doente. Sendo assim, é capaz de ocorrer uma multiplicação dessas células alteradas. E em seguida, com o acúmulo dessas células cancerosas, pode ocorrer o tumor, o câncer. Agora vamos abordar alguns cânceres que são comuns na infância. Cada integrante escolheu um tipo de câncer e irá apresentar a seguir. Eu, Gabriela, escolhi a doença de leucemia, que é uma doença comum na infância e nos adolescentes. A leucemia ela é causada na célula tronco da medula óssea. A seguir, vou apresentar a definição, tratamento, sintomas, diagnóstico e alguns cuidados de enfermagem. Anatomia e fisiologia da leucemia. Eu trouxe essa imagem que eu achei bastante interessante a gente observar a diferença e a grande diferença que esses dois têm, como o sangue normal e a leucemia. O sangue normal, por exemplo, ele está extremamente saudável. Neutrófilo, hemácias, monócito, plaqueta. E olha já a leucemia, a quantidade de células leucêmicas que aquele organismo tem, a quantidade de células doentes. Um paciente com a leucemia, ele vai ter inúmeros e muito mais células doentes do que uma célula saudável. Preconceitos de leucemia. A gente precisa principalmente e primeiramente entender o que é a leucemia. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Ou seja, a leucemia é um câncer das células do sangue, que ela é uma doença que acomete os leucócitos, que é a defesa do nosso organismo. Ou seja, na leucemia eu vou ter uma produção de células doentes. Sendo assim, essas células doentes é capaz de ser acumuladas no sangue e atrapalhar a função imunológica do sistema. Tipos de leucemia. Crônica. São doenças com origem na medula óssea, porém com evolução lenta e indolente. Ocorre um acúmulo de células maduras na medula óssea e posteriormente no sangue. Ou seja, na leucemia crônica, tem e possui as células mais maduras. Então, ocorre aquele período que demora mais tempo para descobrir. Isso a gente chama de doença indolente. A doença indolente é quando o paciente não sabe quando ele desenvolveu aquela doença, não sabe como aconteceu. Então, por exemplo, além das crônicas, elas também não apresentam tantos sintomas que esses sintomas podem alertar esses pacientes. Logo em seguida, eu também vou abordar o assunto dos sintomas de crônica. E daí vocês vão entender um pouco melhor. Os pacientes com leucemia crônica, eles possuem um acompanhamento de médico a vida inteira.
esses portadores podem ter uma vida relativamente normal, e a vida deles se assemelham de quem tem hipertensão e diabetes. Dentro da leucemia crônica, elas subdividem em duas leucemias, a leucemia linfóide crônica e a leucemia mieloide crônica. A leucemia linfóide crônica, caracterizada pelo acúmulo lento e gradativo de leucócitos neoplásicos na medula e no sangue, é cumulativa e não proliferativa. Ou seja, ela é um tipo de câncer que afeta as células, que são os linfócitos, na medula óssea. E ele é um tipo de glóbulo branco. Geralmente, essa doença ela é acumulada e muitos pacientes não apresentam sintomas há anos. Porém, com o tempo, as células é aumentada e espalhadas para o corpo, como os linfônodos, fígado e baço. Existe também a leucemia mieloide crônica, que ela é uma doença clonal da célula progenitoriana hematopoética. Na leucemia mieloide crônica, elas ocorrem uma alteração genética numa versão imatura das células mieloides. Nessas doenças da mieloide aguda, ocorre uma multiplicação excessiva da linhagem da mieloide, sendo que a transformação maligna ocorre sempre nas células mais maduras. Tipos de leucemia aguda. Resultados de uma transformação maligna das células hematopoéticas primitivas, seguida de uma proliferação clonal e consequente acúmulo dessas doenças transformadoras. Ou seja, elas são caracterizadas por uma disfunção progressiva na medula óssea. A medula óssea que é a nossa fábrica do sangue, ou seja, ocorre uma produção excessiva na medula imatura, chamada blastos. As leucemias agudas são as mais comuns em crianças e adolescentes. A leucemia linfóide aguda é cerca de 85% e a mieloide aguda é 15%. As células da leucemia aguda, elas são muito mais jovens, comparando com a crônica. Então, ali nas agudas, elas vão apresentar muito mais sintomas. Dentro da leucemia aguda, também se subdividem-se em duas leucemias, a leucemia linfóide aguda e a leucemia mieloide aguda. A leucemia linfóide aguda é um tipo de câncer que afeta as células linfóides imaduras na célula óssea, resultando em uma produção excessiva de linfócitos imaturos e normais. Nesse tipo de doença, é rápido a disseminação para outros órgãos e outras partes do corpo. Sendo assim, pode ser necessária a internação desse paciente por causa da infecção decorrente dos glóbulos brancos, no qual glóbulos brancos pode ter uma queda. Já a mieloide aguda é um grupo de doenças clonais com proliferação anormal, causando acúmulo e diminuição de outras células. Ou seja, na mieloide aguda ocorre uma produção excessiva de glóbulos brancos imaturos e anormais. Agora eu vou falar sobre os principais sintomas dessas leucemias. Existem dois tipos, as crônicas e agudas, como eu expliquei anteriormente. Elas podem apresentar sintomas extremamente diferentes. As crônicas, por exemplo, elas dificilmente vão apresentar sintomas, porque aquela célula doente que habita ali no organismo daquele paciente, ela já amadureceu. Então, como ela já amadureceu, aquele leucócito, ela já está fazendo a função dele, que é defender o nosso organismo. Quando existe um paciente que tem umas células imaduras, ela pode apresentar inúmeros sintomas, como é o exemplo da leucemia aguda. Ele pode ter febre. Febre por quê? Porque o leucócito não está fazendo aquele papel no organismo do paciente, ele não está defendendo. Ele pode ter quadros de infecção,
plaqueta baixa por causa da coagulação, sangramento, cansaço por causa da anemia, porque ele também vai ter anemia, fadiga, aumento de alguns órgãos, como o baço e o fígado. O diagnóstico da leucemia. A gente precisa pensar lá no comecinho como pode ser diagnosticada a leucemia. O paciente vai fazer um exame de rotina. O médico vai pedir todos os exames possíveis, principalmente o hemograma. Fez o exame, levou no clínico, certinho. O clínico observou que aquele hemograma deu alterado. O clínico ele vai encaminhar aquele paciente para o hematologista. O hematologista vai avaliar as alterações que deu, vai investigar as causas que deu por causa dessa alteração desse hemograma no exame. O hematologista avaliou que possui células cancerígenas naquele hemograma. Além disso, ele vai precisar avaliar lá na medula óssea, lá na fábrica do nosso sangue. Aí, então, é realizada uma punção no tetano do nosso osso, que, igual eu disse, é o exame na medula óssea. A partir disso, ele é enviado para análise de um patologista e a partir de todos esses exames é realizado o diagnóstico para ver se o paciente ele está realmente com leucemia ou não. Os tratamentos. Os tratamentos dependem muito de qual câncer aquele paciente se encontra. Existem inúmeros tipos de tratamento hoje em dia, comparando com o passado, como, por exemplo, a quimioterapia. A quimioterapia é a mais utilizada hoje em dia. Ela é uma medicação para destruir aquela célula doente e ela varia de intervalo. Por exemplo, tem intervalo de 21 dias, de 15 dias ou até de uma semana. Existem também a radioterapia, que é uma radiação ionizante, que serve para destruir aquelas células doentes, ou até então para que não se multiplicam aquelas células naquele corpo. Existe também a imunoterapia, que a imunoterapia é mais nada que ela tenta buscar aquela capacidade de tentar recuperar o sistema imunológico. Existem também os medicamentos ambulatoriais. As ambulatoriais, depende de tipo de leucemia que podem ser utilizadas. Esse tipo de tratamento, o paciente vai no ambulatório, recebe a medicação e vai para casa. Os medicamentos orais, que tem como o paciente se manter o tratamento dentro de casa, e principalmente o transplante de medula óssea. Cuidados de enfermagem. Promover repouso no leito durante os episódios de sangramento. Como eu disse lá nos sinais e sintomas, como nos pacientes com leucemia aguda, pode apresentar muito sangramento. Então, tem que ficar atento nisso. Fazer uso de luvas e antisepsia rigorosa da pele para instalar infusões. Realizar curativos em lesões. Informar o cliente sobre a terapia, procedimento, diagnóstico e Meu nome é Valéria e eu vou falar um pouco sobre o câncer neuroblastoma. É um tipo de câncer que desenvolve principalmente em crianças aí com menos de 5 anos de idade. Eu vou falar um pouco sobre o neuroblastoma, que é um tipo de câncer que ele se desenvolve principalmente aí em crianças com menos de 5 anos de idade. Ele nasce a partir das células nervosas em várias partes do corpo, como por exemplo o pescoço, o tórax, o abdômen ou o pelvis, mas ele é mais comum nas glândulas suprarrenal. Muitas vezes o neuroblastoma já está presente no nascimento. Muitas vezes também quando é diagnosticado, ele já fez metástase para outros órgãos, né? Como por exemplo os pulmões, ossos, medula óssea, fígado e linfonodos. No caso do neuroblastoma, o câncer se inicia nos neuroblastos, né? Que são as células nervosas imaturas, que fazem parte do desenvolvimento do feto. Com o tempo, os neuroblastos se transformam em células nervosas, fibrosas, e aquelas que compõem as glândulas suprarrenais. A maioria dos neuroblastos já está maduros na época do nascimento,
Contudo, uma parte pode ser encontrada em recém-nascidos, sendo que eles normalmente amadurecem ou desaparecem com o tempo. Alguns entre trantos acabam virando uma forma de tumor. O diagnóstico ele pode ser através de exame físico, exame de urina, exame de sangue, ultrassom computadorizada, pode ser ressonância magnética, biópsia. O tratamento ele pode ser através da quimioterapia e da radioterapia. Também tem o transplante da medula óssea, né? Se houver a necessidade de substituir o tecido danificado pela quimioterapia ou mesmo, até mesmo pela radioterapia. Cuidados de enfermagem. Preparar o paciente para a cirurgia, aferir sinais vitais, alimentação do paciente, administração da quimioterapia e outros medicamentos, a realização dos exames físicos, também tem a administração de hemoderivados, como a parte de uma transfusão ou substituição de sangue. Olá, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouquinho sobre o câncer de rabdomiossarcoma. O conceito do câncer é um tumor maligno que surge das células que desenvolvem o músculo estriados da musculatura esquelética. Ele faz parte dos grupos dos sarcomas, das partes mais moles, e geralmente é mais comum na infância. Pode se desenvolver em qualquer lugar, mas a cabeça, o pescoço, o trato genital e o trato urinário são os membros mais comuns de acontecer. Esse câncer pode ser diagnosticado através de exames de imagens, onde vai se mostrar onde é o tumor e qual a sua expansão. Esse exame de imagem pode ser raio-x, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, cintilografia e tomografia por emissão de positrons. Principais sinais e sintomas desse câncer. Na maioria das crianças, a primeira evidência do câncer é um nódulo firme ou um problema relacionado a um órgão afetado pelo câncer, como por exemplo, os olhos que ficam lacrimejando, podem ocorrer dores oculares ou olho saliente, nariz e garganta, congestão nasal, alteração na voz ou coriza contendo muco e pus. No trato genital urinário, podem ocorrer dores abdominais, nódulo no abdômen que pode ser sentido ao palpar, dificuldade para urinar e sangue na urina. Nos membros, nódulos firmes nos braços e nas pernas. O tratamento desse câncer é feito por quimioterapia, cirurgia ou radioterapia. Os principais cuidados de enfermagem que o profissional deve ter. Atenção à alimentação, administração de medicamento conforme a prescrição médica, verificação dos sinais vitais do paciente, encaminhamento para exames conforme a prescrição médica também, cuidados de higiene, preparação do paciente para exames e cirurgias e anotação de enfermagem. Boa noite, meu nome é Adriana e eu vou falar sobre os cânceres dos linfomas. Boa tarde, meu nome é Adriana, eu vou falar sobre os cânceres dos linfomas. O linfoma infantil é um tipo de câncer do sistema linfático que se espalha de maneira desordenada. Seus sintomas são muito semelhantes aos sintomas de doença comum na infância, por isso é preciso ficar atento. Esse tipo de câncer ocupa a terceira posição entre os cânceres mais comuns nessa faixa etária de 0 a 19 anos, ficando atrás dos tumores cerebrais e das leucemias. Agora eu vou falar sobre os tipos de linfoma. Linfoma de Burkitt são surgimentos de ganglíolos linfáticos, íngua. Seus surgimentos são no tórax, pescoço e axila. Linfoma de não-Burkitt. Eles são agrupados de acordo com o tipo de células linfóide afetada, se linfócitos B ou T. Linfoma de linfoplástico. É responsável por cerca de 25 a 30% dos linfomas em criança e adolescente, com incidência em meninos 2 vezes maior do que em menina. A maioria dos casos se desenvolve a partir das células T e pode crescer rapidamente. Linfoma de Burkitt representa cerca de 40% dos linfomas em crianças, é mais frequente em meninos entre 5 a 10 anos, quase sempre se inicia no abdômen. Como seu crescimento é rápido, é muito importante dar andamento no tratamento o quanto antes.
Linfoma de grandes células. Pode crescer em qualquer parte do corpo e é mais comum em adolescentes. Possui 2 tipos de linfoma de grandes células. Anaplástica, geralmente se inicia na pele, pulmões, ossos, sistema digestivo ou outros órgãos. Linfoma difuso, de grandes células B, começa como uma massa de crescimento rápido em locais como a região torácica, mediastino, abdômen e pescoço. Agora eu vou falar sobre os sintomas. Os sintomas são inchaço dos linfonodos, febre, sudorese noturna, perda de peso e fadiga. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico são a biópsia do linfonodo, biópsia da medula óssea, tomografia computadorizada, ressonância magnética e PET scan. O tratamento de linfoma em crianças e adolescentes podem ter resultados excelentes e a chance de cura ultrapassa os 80%, que são feitas a quimioterapia, radioterapia, transplantes de célula-tronco e imunoterapia. Os cuidados de enfermagem são prevenir complicações da doença, realizar procedimento básico, prevenção de lesão por pressão. Oi, meu nome é Renata. Hoje eu vim falar sobre o nefroblastoma, mais conhecido como tumor de Wilson. Esse tumor é uma neoplasia renal, mais comum na infância. Ele decorre de células renais mesenquimais que continuam a sua proliferação sem realizar diferenciação de glomérulos e túbulos renais. Seu desenvolvimento tem relação com anormalidades cromossômicas, podendo ser hereditário ou ocorrer de forma esporádica. Pode ser unilateral ou, mais raramente, bilateral, acometendo os 2 rins. Essa neoplasia, ela é derivada do sistema nervoso simpático. Tem origem em formas primitivas das células nervosas, geralmente encontradas no embrião no feto do sistema nervoso simpático, que por sua vez é parte do sistema nervoso ao todo, que controla as funções como respirar, pressão, batimento e digestão. Como diagnóstico, usamos a ultrassonografia abdominal para avaliar a massa renal. O uso do Doppler pode verificar a presença de trombos tumorais. Temos também a tomografia computadorizada, que serve para avaliar a anatomia abdominal. O uso de contraste proporciona visualização dos limites tumorais e porção renal funcionante e comprometimento do rim contralateral. Radiografia e tomografia de tórax avalia a presença de metástase. O tratamento para esse tipo de câncer seria a cirurgia, quimioterapia e, em casos de risco mais alto, entra-se com a radioterapia também. Os médicos tratam o tumor de Wilson ao remover o rim que contém o tumor. Durante a operação, examina-se outro rim para determinar se ele também tem um tumor. Cuidados de enfermagem: manejo da dor, controle da temperatura corporal, cuidados relacionados ao procedimento para diagnóstico, cuidados pré e pós procedimentos cirúrgicos, administração de agentes quimioterápicos conforme prescrição, manejo de reações adversas quimioterápicos, hidratação venosa, cuidados com o dispositivo venoso, entre outros dispositivos invasivos, apoio à criança e aos familiares e escuta ativa. Agora vamos apresentar sobre a instituição GEPASSE, que é o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil. A fundação da GEPASSE ocorreu em 1983, quando Maria Elizabeth, uma advogada, aconteceu um problema médico na família e precisou levar o seu filho no atendimento médico em São Paulo, já que na época onde ela morava não havia atendimento especializado. A partir de então, foi reunido Amigas, no qual fundou a entidade para proteger
e apoiar as crianças e adolescentes com câncer. A administração do Hospital GEPASSE mantém uma parceria com o município de Sorocaba para atender às urgências e emergências pediátricas do município para crianças de 29 dias até 12 anos de idade. A Central de Regulação de Vagas do município é quem gerencia o encaminhamento das crianças que necessitam de um atendimento médico hospitalar, em regime de avaliação ou internação. Os tipos de cânceres tratados na instituição é a leucemia, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, câncer de pulmão e câncer no sistema nervoso central. Agora eu vou falar sobre a estrutura da instituição. Ela é composta por secretaria 2, cantina 1, refeitório 1, laboratório 2, sala de informática 1, sala dos professores 1, banheiro 5 e sala de aula 10. Agora eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos da empresa. Os pontos negativos são queixa frequente por parte do cliente, falta de recurso, falta de liderança e má relação entre sócios. Os pontos positivos são senso de justiça, coragem, criatividade, empatia, liderança e resolução de problemas. Existem diversas campanhas para ajudar essas crianças no tratamento do câncer. Uma delas é a doação de cabelo. O cabelo precisa estar seco e com um mínimo de 10 centímetros para corte. É preciso separar o cabelo mecha por mecha e efetuar o corte com elástico. E o cabelo pode ter química também. Existe também a campanha onde eles chamam de Bazar do Amor, onde são comercializados roupas, calçados, acessórios, roupas de cama, mesa, banho e eletrônicos, onde esses fundos arrecadados vão totalmente para o hospital. Existe também a campanha através da Nota Fiscal Paulista, onde é necessário cadastrar o CPF no site do nfpfazenda.sp.gov.br, seguindo as orientações encontradas no site oficial da GEPASSE, e após esse cadastro, toda compra que o consumidor fizer e cadastrar o CPF será revertido automaticamente à instituição como forma de doação, e é possível cancelar, desativar a qualquer momento essa opção.